Cruzeiro fechou com Gerson na maior transação da história do futebol brasileiro e o Flamengo tentou de novo tirar o Caio Jorge do Cruzeiro. Vamos ver se essa proposta foi aceita ou recusada. O Remo, meu camarada, tá querendo um meio-campista ex-fluminense que fez a última temporada pelo Mirassol e encaminhou a contratação do seu rival do Paysandu. Exatamente, Vasco anunciando o zagueiro e podendo perder Verratti. Verratti pode estar de saída do Vasco e o Santos vai fazer uma nova tentativa pelo Rony, atacante do Galo. Vamos ver todas as notícias do mercado da bola agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, aquele nosso vídeo de pré-temporada. Todas as noites eu tô lançando um vídeo atualizando o mercado da bola com as principais contratações, então não deixa de se inscrever aqui no canal. Estamos muito próximos dos 112 mil inscritos. A sua inscrição é a parte mais importante, aqui do lado, ó, aqui embaixo, aqui na verdade, inscreva-se que você de graça vai receber todos os vídeos, beleza? E hoje, cara, é um dia importante, a maior contratação da história do futebol brasileiro foi fechada. O Cruzeiro se acertou com o Zenit, time da Rússia, e está muito próximo de anunciar Gerson, faltando apenas assinatura para confirmar o seu principal reforço, o meia volante Gerson, né? Então, o valor de Gerson, tá? Um meia é mais volante para meia, né? Um cara que joga ali de segundo homem, talvez às vezes terceiro homem de meio campo. Gerson, 28 anos. Há 6 meses atrás ele saiu do Flamengo para ir pro Zenit. Não sei o que deu na cabeça do Gerson de aceitar uma proposta dessa do Zenit. Foi se esconder no futebol russo, perdeu completamente a sua vaga na seleção brasileira onde ele era titular e bateu arrependimento, né? E arrumou no Cruzeiro um time para conseguir pagar o valor que o Zenit pedia. Então, foi uma negociação muito difícil. O Cruzeiro insistiu, ajustou os detalhes e convenceu a pagar 27 milhões de euros. Então o Zenit aceitou essa proposta de 27 milhões de euros, mais um bônus de 3 milhões de euros, perfazendo ali 30 milhões de euros. O fixo são esses 27 milhões de euros, tá? 176 milhões de reais. Esses 3 milhões em bônus, o que são esses bônus, cara? É caso o atleta atinja algumas metas. Vamos supor, se ele for convocado para a seleção, isso não é informação, mas são metas que existem em outros contratos de jogadores, tá? Esses bônus são gatilhos. Então, se o Gerson fizer 70% dos jogos do Cruzeiro na temporada, o Cruzeiro paga mais 500 mil euros. Se o Gerson for convocado para a seleção, paga ao Zenit mais 1 milhão de euros. Se o Gerson fizer 10 gols, paga mais 500 mil euros. São vários bônus que no total chegariam ao máximo a 3 milhões de euros a mais que o Cruzeiro teria de pagar ao Zenit. Então, já é só pelo valor fixo, né? 27 milhões de euros já é a maior transação da história do futebol brasileiro, a maior contratação de um time brasileiro em valores, tá? Em valores. Se chegar a 30 milhões de euros, então, aí vai ficar muito na frente das demais, tá? E os últimos dias foram decisivos. Desde ontem uma série de reuniões ocorreu entre membros da diretoria do Cruzeiro, emissários do Zenit e representantes de Gerson. O fato é que o Gerson queria muito voltar ao futebol brasileiro, não aguentava mais ficar na Rússia, durou 6 meses a aventura do Gerson lá no Zenit. Agora, o Cruzeiro, cara, traz um jogador nível de seleção brasileira, um jogadoraço, mas que custa caro, tá? No Zenit ele recebia algo próximo de 3 milhões de reais. No Flamengo ele já recebia 1 milhão e pouco, quase 2. Então é mais um salário altíssimo que o Cruzeiro vai pagar, tá? Ele já tá pagando 1,5 milhão pelo Gabigol, que tá jogando no Santos, né? Já paga caro no Matheus Pereira, vai pagar muito caro agora no Gerson, paga caro no Caio Jorge. Então o Cruzeiro tá montando aí um elenco bastante caro, né? A primeira proposta que o Cruzeiro tinha feito eram de 12 milhões de euros fixos, olha isso, além da ida do Jonathan Jesus. E obviamente que o Zenit recusou, tá? O Jonathan Jesus também era avaliado em 12 milhões de euros, então seria uma negociação que giraria em torno de 24 milhões de euros. Depois, tirou o Jonathan Jesus e fez uma proposta de 25 milhões de euros. E aí o Zenit também recusou. E aí com 27 milhões de euros, podendo chegar até 30, o Zenit aceitou. E, cara, uma excelente contratação, tá? Agora, o Gerson, ele não é aquele jogador ultra decisivo. Ele não é um atacante, ele não é aquele cara que vai chegar e fazer o Cruzeiro o melhor time do mundo. Não. Ele é um jogadoraço que dá sustentação ao time, mas não é o cara que dá o último passe, não é o cara que faz o gol. O Gerson é um cara que
faz aquela mobilidade, né? Faz o time girar, um cara muito importante, mas torcedor do Cruzeiro não espere no Gerson um cara goleador, um cara de 1 milhão de assistências, um cara que vai fazer diversas jogadas plásticas, não. Ele é um jogador que faz o time jogar, ele gira o time, ele marca muito bem, é um cara muito forte, é muito difícil roubar a bola do Gerson, ele chega bem ao ataque também, é verdade, mas o Gerson, ele é mais um jogador ali de segundo, terceiro homem de meio campo do que o quarto homem de meio campo, ou um ponta, ou um segundo atacante, ou até um centroavante. Longe disso, o Gerson... Por isso que eu tô falando, cara, esse valor num jogador que não é o cara que vai resolver o seu time, me parece um pouco demais, tá? Menos que o Cruzeiro realmente esteja com muita grana. A gente sabe que esse dinheiro sai do bolso do Pedrinho, não sai do bolso do Cruzeiro, mas... vamos ver quem mais o Cruzeiro vai trazer nessa janela. Até o momento é a principal contratação do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma a melhor contratação. E o Flamengo tentou apagar, né? O Flamengo tentou apagar um pouco esse dia do Cruzeiro, tentou mostrar que também tem dinheiro e fez uma nova proposta por Caio Jorge. Se você não tá acompanhando essa novela, o Flamengo já tinha feito 2 propostas pelo Caio Jorge, o Cruzeiro já tinha recusado as 2, tá? A primeira proposta do Flamengo, o Cruzeiro não gostou. A primeira proposta do Flamengo foi oferecendo ali o Cebolinha, né? E mais um valor em dinheiro, né? Ali, ó. O Flamengo chegou a oferecer 30 milhões de euros, né? Na verdade, foi 28 milhões de euros. O Flamengo fez a primeira proposta, o Cruzeiro recusou. Na segunda, o Flamengo fez uma proposta de 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha, que na mente do Flamengo vale 8 milhões de euros. Então chegaria ao total de 32 milhões de euros. O Cruzeiro também recusou. Ou seja, o Cruzeiro recusou 28 milhões de euros e depois 32 milhões de euros, tá? 24 mais um jogador. E aí o Cruzeiro falou assim, não quero mais conversar com o Flamengo porque vocês estão assediando o meu jogador. Porque tiveram diversas informações de que o Flamengo estava falando diretamente com o Caio Jorge para fazer a cabeça do Caio Jorge para que ele pedisse liberação do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro parou de negociar com o Flamengo. E aí hoje, cara, o Flamengo subiu o valor para 30 milhões de euros. Exatamente o valor que o Cruzeiro vai pagar no Gerson, né? Cara, já tinha feito uma proposta de 32 milhões de euros. Aí refaz agora, né? Mudou só os moldes, né? São 30 milhões de euros em dinheiro, né? Na outra proposta eram 32 milhões de euros, incluindo um jogador no meio, 24 mais um jogador. Cara, isso daqui me parece que o Flamengo tinha certeza absoluta, tá? De que o Caio Jorge recusaria essa proposta, de que o Cruzeiro recusaria essa proposta. Não tem motivo, o Flamengo, não é possível que o Flamengo achasse que o Cruzeiro aceitaria essa proposta. Na minha visão, isso aqui foi um negócio do Flamengo falando pra torcida assim, ó, olha só, o Cruzeiro tá contratando o Gerson por 30 milhões de euros, eu também tenho 30 milhões de euros aqui, tá? Só não quero o Gerson, mas eu também tenho dinheiro, porque o Flamengo tá nessa onda agora, né? De ser o clube mais rico do Brasil. O presidente falou que vai ser o clube que vai mais gastar na janela, em todas as janelas daqui pra frente, vai ser sempre o Flamengo. E aí eu acho que isso aqui foi uma sinalização do Flamengo pra torcida. Fala aqui, ó, eu não quero o Gerson, mas eu também tenho 30 milhões de euros aqui, ó. Toma, Cruzeiro, quer? Acho que foi mais essa sinalização, mas obviamente o Cruzeiro recusou de novo, até hat-trick do Flamengo, né? Terceira recusa, e isso aqui acaba ficando um pouco feio, né? Essa insistência, e fica passando vergonha no mercado, insistindo no jogador. O Flamengo tem muito dinheiro e tem diversos outros jogadores que o Flamengo possa trazer nessa temporada. Mas sim, o Flamengo precisa muito de um centroavante para fazer sombra ao Pedro, né? E o Pedrinho ali, posteriormente, ali no fim da tarde, ele confirmou a chegada do Gerson e disse que o Caio Jorge de jeito nenhum vai para o Flamengo. Cara, aí eu vi muita gente discutindo, pô, o Caio Jorge vale 50 milhões de euros, que é o que o Cruzeiro quer? Comenta aqui embaixo se você acha que o Caio Jorge vale 50 milhões de euros ou não. Mas pensa com a minha cabeça aqui. Imagina que você é o Pedrinho, dono do Cruzeiro. Você tá gastando muito dinheiro para montar um time campeão. Você quer conquistar títulos. E aí você tem o seu melhor atacante, que foi o artilheiro do Brasileiro, recebendo uma proposta de um dos seus principais rivais por esses títulos, né? Título de Libertadores e de Brasileirão. Ou seja, você vai vender um dos seus melhores jogadores, você vai se enfraquecer e vai fortalecer um rival pelos títulos. Cara, por 30 milhões de euros o Cruzeiro não consegue comprar outro Caio Jorge. Um cara pronto, identificado, adaptado ao Cruzeiro, artilheiro do Brasileirão. Com 30 milhões de euros o Cruzeiro não conseguiria. Então ele perderia um seu jogador importante, reforçaria um rival. Isso não é legal. Com 50 milhões de euros, meu irmão, o Cruzeiro contrata um jogador muito melhor do que o Caio Jorge, com 50 milhões de euros. Eu não acho que o Caio Jorge valha 50 milhões de euros. Agora, liberar para um rival por pouco dinheiro,
Não que 30 milhões seja pouco, mas você não conseguiria com esses 30 milhões conseguir outro jogador. Então eu acho que o Pedrinho faz certo. Acho que assim, o Caio Jorge consegue uma venda acima dos 40 milhões de euros ali pra Europa, tá? Então acho que o Cruzeiro fez certo em não reforçar um rival pelos títulos. E falando de Remo, cara, Remo está indo atrás de Iago Felipe, meio-campista ex-Mirassol, ex-Fluminense, né? Iago Felipe jogou muito tempo no Fluminense, está na mira do Remo, tá? Então Remo muito ativo no mercado. O atleta ali que é de Limoeiro do Norte, do Ceará, estava emprestado ao Bahia na última temporada, né? Participou de 19 partidas no Brasileirão, das quais 8 como titular. O interesse do time remista no jogador de 30 anos foi noticiado pelo jornalista Júnior Cunha e Lucas Rossafa, e o GE confirmou. Iago Felipe tem ali passagens por Fluminense, né? Cara, o Iago Felipe, né? Ele é um cara que tá com 32 anos, mas quando ele jogava no Fluminense, a torcida adorava o Iago Felipe porque ele tem muita raça, ele veste a camisa com gosto e ele tem um excelente chute de fora da área. É um meio-campista que chega e chuta bem de fora da área. Foi bem pelo Mirassol, tá? Ele chegou a jogar no Bahia, depois foi emprestado ao Mirassol pelo Bahia. Então o Iago Felipe é um cara que tem bons números, né? Um cara com... Olha só, no Fluminense ele fez 9 gols, deu 10 assistências em 3 anos. E é um volante, né? Um segundo volante que joga também de meia. Então o Remo indo atrás do Iago Felipe deixaria o elenco bem mais robusto. É um cara muito importante, com muita coisa a agregar no elenco do clube do Remo. E é um cara que tem ali boa probabilidade, tá? De fechar com o Remo, tá dentro ali do escopo, tá dentro do orçamento, é um cara muito bom, jogador de Série A e vai agregar muito, tanto na parte de marcação quanto na parte ofensiva. É um atacante, é um meia que consegue defender bem e atacar bem e traz muita raça pro time. Acho que todo torcedor gosta de raça no seu time, né? Outro atleta, né, que está acertado com o Remo é Thalisson Gabriel, né? Foi rebaixado com o Paysandu, troca de lado, atravessa a rua, né? Então o Thalisson está aí praticamente fechado. O Remo progrediu nas tratativas, de acordo aqui com o portal remistas.com.br. Jogador de 23 anos, que é do Curitiba, deve se transferir para o Remo através de um empréstimo com possibilidade de compra no final do contrato. Só faltam ajustes finais que precisam ser feitos para finalizar o acordo, né? Forma de pagamento, porcentagem do salário que vai pagar, tudo isso certinho. Os jornalistas Lucas Rossafa também e Rogério Scarione foram os primeiros a divulgar essa informação. O Thalisson, que foi muito bem no Paysandu, apesar do Paysandu ter sido rebaixado, né? Ele foi bem, participou de 22 jogos, foi um cara bastante regular, foi ali o melhor zagueiro do Paysandu nessa temporada, e teve jogos bastante importantes ali nessa temporada. Tem contrato com o Curitiba até o final de 2027 e o Remo está em contato com o Curitiba para a liberação do zagueiro de 1,90 m, formado nas próprias categorias de base do Curitiba. Então chega um cara aí para compor elenco do Remo, tá? Então o Remo traz um atleta jovem para compor o seu elenco, um cara que se destacou mesmo num time bastante frágil, né? O sistema do Paysandu defensivo não era bom e o cara se destacou ainda assim. Então vale a aposta no Thalisson, mas não é aquele cara que vai elevar o nível do elenco do Remo, tá? O Iago Felipe eleva o nível do elenco do Remo. O Thalisson é uma aposta. Comenta aqui embaixo, você torcedor azulino, se você gosta dos dois nomes, tanto do Thalisson quanto do Iago Felipe. No Vasco e no Vitória, meu camarada, se liga nisso aqui. Vitória retoma a negociação por empréstimo do atacante David, né? Então David, com passagem pelo Vitória, o Vitória tentou na reta final do ano passado, já tinha desistido da transação porque o Vasco não gostou dos valores apresentados pelo Vitória, né? O Vitória tentou ali uma contratação através de empréstimo com uma obrigação de compra, mas os valores apresentados pelo Vitória, tanto pelo empréstimo, a compensação financeira do empréstimo, quanto pelo valor fixado na compra do David, o Vasco não gostou. Lembrando que o Vasco pagou mais de 20 milhões de reais pelo David na época da contratação, né? Ele que teve lesões importantes, né, desde que chegou ao Vasco, então é um cara que está retomando a sua forma física plena. O Vitória volta a negociar com o Vasco aceita negociar o David, tem interesse em reforçar o elenco, planeja algumas saídas e o David está no mercado, tá? Então o Vitória intensifica novamente essa opção de atacante de lado, um cara que já está no radar do clube há algum tempo. As conversas não avançaram lá no início, mas voltaram a conversar nos últimos dias sobre o empréstimo do atacante. Então David pode pintar no Vitória nessa temporada. Um que pode sair do Vasco Verratti, tá? Verratti ali, diretor do Cerro Porteño revela interesse em Verratti, mas diz que o negócio
é difícil. O Verratti recebe um salário bastante alto, mas o Cerro Porteño abriu ali conversas com a diretoria do Vasco. O grande problema é o salário alto do Verratti, né? O futebol paraguaio não tem tanto dinheiro assim para pagar o Verratti. E o que ele disse foi o seguinte: interesse por Pablo Verratti é real. Vai ser uma negociação difícil porque é um ídolo do Vasco. Estamos em conversas, mas é uma negociação complicada. Difícil, mas não impossível. O Vasco não confirmou essa proposta até o momento, tá? Um cara que foi o artilheiro do Brasil na temporada do ano passado, e o técnico do Cerro pediu a contratação do Verratti nessa temporada. Só que, cara, o salário do Verratti é muito alto, então acho bastante improvável, tá? E o Vasco encaminhou a contratação de Alan Saldívia, zagueiro que estava no Colo-Colo. O Vasco apostando muito no mercado sul-americano. Zagueiro de 23 anos, o Vasco vai comprar 50% dos direitos econômicos do zagueiro uruguaio que atuava pelo Colo-Colo. Colo-Colo que não foi bem na temporada do ano passado, não se classificou para a Libertadores. O Vasco primeiramente tentou um empréstimo, mas não conseguiu, e os chilenos ali agora só aceitam dividir os direitos econômicos com o Vasco mediante pagamento, meu camarada. Então, para acertar a contratação, o Vasco contou com o desejo de Saldívia, que quer atuar no futebol brasileiro. O Diniz sempre foi o principal entusiasta da chegada do uruguaio. Então o Diniz gosta muito do futebol dele, um cara que tem boa saída de bola, e o Diniz gosta muito desse tipo de jogador para atuar na zaga. E para finalizar, meu camarada, o Santos segue atrás de Rony, tá? Santos segue atrás de Rony, já fez 2 propostas por Rony no Atlético Mineiro, tá? Já teve muito perto de fechar. A primeira tentativa foi uma proposta de empréstimo, tá? Dividindo os salários com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não gostou dessa primeira proposta, tá? Na segunda, o Santos enviou uma proposta de compra, tá? Pagando ali 3,5 milhões de euros. Lembrando que o Atlético acabou de pagar na temporada do ano passado algo próximo de 7, 8 milhões de euros pelo Rony, mas o Atlético não aceitou, 3,5 milhões de euros. E agora o Santos vai aumentar essa proposta. Ó. Marcelo Teixeira fará sua última tentativa para trazer Rony nos últimos dias. Vai aumentar a proposta, ainda não temos ali os valores divulgados, mas uma proposta acima dos 3,5 milhões de euros com toda certeza. No máximo aumenta 1 milhão de euros aqui, tá? 4,5. Além disso, o Santos não paga no Rony, mas o grande problema é Sampaoli. O técnico do Galo gosta do Rony e não quer liberar o Rony com facilidade. Então, cara, o Santos realmente vai ter dificuldade. Se o Atlético recusar essa proposta, o Santos encerra a negociação. Será a última proposta do Santos pelo Rony. Cara, não gosto dessa contratação. Já falei pra vocês, acho uma contratação muito cara para pouco rendimento dentro de campo, tá? Então acho que o Rony recebendo mais de 1,5 milhão de salário no Atlético não vale a pena. O Santos, até porque o Santos já tem Neymar e Gabigol, o ataque já tá muito bem servido, né, cara? Então investe em outras áreas, tá? O time não pode ficar capenga. Investe em outras áreas, um meia desse calibre recebendo mais de 1 milhão de reais. O Rony eu acho que é uma contratação ruim pelo custo-benefício. Comenta aqui embaixo o que você... Cara, o Cruzeiro tá montando um super time, hein? Tu acha que o Cruzeiro vem forte pra essa temporada? Comenta aqui embaixo qual time, qual contratação você gostou mais. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.